Bom dia, meus irmãos, boa tarde. Iremos começar o nosso TL desse domingo. Você que está sentado aí no seu sofá, comendo a sua pipoca, gostaria que você prestasse muita atenção. Nós estamos passando por um momento de uma crise que, em nome de Jesus, em breve irá passar. E eu creio que com isso, nós teremos várias multiplicações de células, porque a nossa ferramenta hoje, que é o Zoom, ela está alcançando mais gente. E neste domingo, eu quero falar com vocês sobre multiplicação de célula. Gostaria de orar juntamente contigo nessa hora, que você agora ficasse não disperso dentro da sua casa, mas que você sentasse, que você possa sentir a presença de Deus no seu lar. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Deus, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender mais de Ti, ó Pai. Senhor, muito obrigado por cada lar aqui representado, Deus, através, Senhor, da internet, ó Pai, que Tu possa visitar cada irmão meu neste momento, que Tu possa guardar cada casa, seja comigo, Deus, que eu possa ser instrumento de Ti neste dia. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos começar o nosso treinamento de líderes. Eu quero falar com vocês sobre o caminho da multiplicação celular segundo Jesus e o MDA. Em Mateus 28, 18 a 20, está a base desse tema desta tarde, ou deste dia. Diz assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então, irmãos, você que é líder de célula, você não está sozinho. Sabe por quê? A palavra de Deus ela é muito fiel. E Jesus disse que Ele está contigo todos os dias das nossas vidas. O cumprimento do mandamento de Mateus 28, irmãos, é bem simples. Ide e fazer discípulos. Irmãos, é muito importante como nós aceitamos a Cristo, quando nós se batizamos e quando nós entendemos que nós nascemos com um propósito neste mundo. Qual é o nosso propósito? Fazer discípulos. Arrebatar pessoas que estão caminhando para o inferno e trazer eles para o nosso lado, para o reino de Deus. Mas como eu vou fazer isso? Primeiro, indo. Eu preciso ir. O TL, ele tem nos dado uma ferramenta muito boa. Nossa igreja é uma igreja que trabalha com células na visão MDA e ela nos dá as ferramentas. Ela nos ensina, tanto é que se vocês têm assistido o TL que o Tiago Prego trouxe, o irmão Milton trouxe, gente, que coisa linda. E como eu aprendi nesses TLs. Então, irmãos, você precisa ir. Ficar disponível para fazer essa grande obra, essa grande comissão que Deus tem te dado. Batizando e ensinando a eles a obedecer. Esses são os três ides nossos. Então, nós precisamos se colocar disponível na obra do Senhor. Não é verdade? E Deus, nessa manhã, tem falado comigo, e nesta tarde também tem falado comigo o seguinte: Marcos, você precisa fazer mais. Irmãos, nós temos uma grande oportunidade agora. Eu tenho feito células online e pessoas têm entrado. Na última quinta-feira agora, entrou 2 visitantes na nossa célula. Meus irmãos, essa é a hora. É a hora de você convidar pessoas. A sala do Zoom, ele tem uma ferramenta que cabe 100 pessoas na sua sala. Então, você pode ter aí 85 visitantes se a sua célula tiver 15 membros. Se a sua célula tiver 20, você pode ter 80 visitantes. E reflete a prioridade que Jesus demonstrou quando entrou em nosso mundo para converter-se em um amigo de pecadores. Então, Jesus entrou na nossa vida. Outrora, nós éramos o quê? Pecadores, mas Cristo nos libertou.
Irmão, e se Ele me libertou, Ele também me dá o quê? Me dá uma oportunidade que eu possa ser usado para ganhar outras vidas para Cristo. Não é verdade? Que você possa deixar um grande legado, irmãos. E é tão importante, né, na nossa igreja, quando a gente ganha uma pessoa, a gente discipula aquela pessoa, e aquela pessoa se batiza, e você tem a oportunidade de descer nas águas com essas pessoas, batizar essas pessoas com uma coisa mais linda. Batizar reflete a prioridade de Jesus em consolidar aqueles novos crentes na obra de Cristo. Aqui você pode ver aqui a festa das águas, né? Ali o irmão sendo batizado e sendo abraçado ali com o seu líder de célula. É uma coisa mais linda. Você que é líder de célula que está em casa, talvez você está se relembrando quando você até começou nessa obra. Às vezes, muitas vezes tímido, né? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Mas, irmãos, essa obra não é nossa. Nós temos que entender que essa obra é do Senhor Jesus Cristo. E Ele tem te capacitado para isso. Você não precisa ser um grande teólogo, você não precisa ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa rica, não precisa nada disso. Só precisa ser um crente fiel a Deus, amar pessoas. É isso que você precisa. Irmãos, quando você ama o seu próximo, quando você se importa com o seu próximo, você faz toda a diferença. Eu tenho cuidado de algumas pessoas e tenho mandado algumas mensagens. E quando você manda uma mensagem, aquela pessoa se sente tanto feliz com aquilo, porque você se importou com ela, porque você mandou um bom dia. É isso que Deus quer que você faça. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. Ensinar a obedecer. Reflete a prioridade de Jesus em treinar os trabalhadores que queiram uma relação mais profunda contigo. Irmãos, para mim ter um relacionamento com Deus, com Cristo, eu preciso ter o meu tempo a sós com Deus. Meu tempo de oração, meu tempo de leitura bíblica. E nesses últimos dias, eu creio que muitos de vocês estão fazendo isso. Vocês estão tendo tempo para orar, para ler a palavra de Deus, para fazer estudos bíblicos. É o momento de a igreja realmente se voltar para Cristo. Essa semana nós tivemos um jejum em toda a nossa nação. Foi uma coisa mais linda. Eu creio que foi um domingo até diferente de todos. Parecia que havia uma paz dentro da nossa casa, porque nós tiramos um dia somente de louvor a Deus. Então, quando você tem tempo para aprender, né, nós temos nossas imersões, a nossa igreja dá essa ferramenta, a imersão. Nós temos o EDD, que é encontro de discipuladores com Deus, é um encontro após o Vida Vitoriosa. Você que já fez o Vida Vitoriosa, venha fazer o EDD. Quando tiver o próximo EDD, se inscreva. Sabe, se você encaminhar pessoas da sua célula, a sua célula será diferente. E temos o TL, o que está acontecendo agora neste domingo. Qual tem que ser o objetivo das nossas células, segundo Mateus? Ganhar, ou seja, buscar os perdidos. Irmãos, nós precisamos buscar os perdidos. Tem muitas pessoas que hoje estão dentro da sua casa, sofrendo com depressões, ansiedades. Esse é o momento de você ligar para um amigo seu, se você mandar um zap, de você orar pela pessoa. Aproveite, irmãos, essa oportunidade. Amar, cuidar, ou seja, edificar os crentes e treinar trabalhadores. Você que é um líder de célula, você não pode ser o redentor de tudo na sua célula. Que você possa dividir isso com os membros da célula. Coloca um membro da sua célula para facilitar a célula, para ele orar pela cadeira do milagre, para ele orar pelo início da célula, para ele escolher os louvores. Porque, irmãos, nós precisamos, como eu falei lá no início, nós precisamos discipular. E discipular é treinar. Se você é um líder de excelência, você faz outros líderes. Se você é um líder de excelência, você gera outros líderes. O maior objetivo das nossas células é buscar os perdidos, já falei. E esse é um princípio, e esse princípio é simples, mas revolucionário. Irmãos, a igreja primitiva, ela começou assim, em casa,
era um cuidado um a um. Era o discipulado, era o cuidar, é o se importar com o meu irmão, é saber que o meu irmão está passando numa necessidade e eu ir ao encontro dele, eu ajudar. A nossa igreja tem feito uma coisa linda, a campanha do Quilo do Amor. Conseguimos arrecadar em menos de uma semana quase 2 toneladas de alimentos. Irmão, essa é a essência da nossa igreja. O nosso tema desse ano foi um tema muito favorável, que é retorno à essência. Que é nós, como igreja, que nós possamos entender isso. Nós temos que voltar a essa essência, que é o primeiro amor. A outra disciplina que tem é a oração. Nós temos que ter uma disciplina forte de oração. Essa semana eu coloquei na minha célula que Daniel orava 3 vezes ao dia. Irmãos, nós podemos orar 6 horas da manhã, podemos orar meio-dia, podemos orar 18 horas e podemos orar meia-noite. Essa disciplina de oração é uma disciplina que Jesus Cristo ele fez em todo o seu ministério. A palavra oração aparece 45 vezes que Jesus Cristo foi orar. E ele foi o maior exemplo. O apóstolo Paulo, ele fala que ele amava tanto a sua igreja, quer dizer, os seus discipuladores, que ele pagava um preço de joelhos, ou seja, de oração. Eu e Cristina, nós oramos juntos. E quando nós oramos, nós citamos o nome de cada líder de célula da Rede Verde. E também oramos por toda a igreja, lógico, né? E devemos fazer isso, que a Bíblia nos ordena orar um pelos outros. Mas quando você é um líder de excelência e quando você tem uma vida de oração, meu irmão, a sua célula multiplica. Sabe, as pessoas se sentem à vontade na sua célula, sabe por quê, irmãos? Há um poder do Espírito Santo na sua casa. Você que é anfitrião, talvez você que é líder de célula ainda não é um anfitrião, que você possa orar também. E quem sabe, você que é um líder de célula e não é anfitrião, que você também possa ter uma célula na sua casa. Essa também tem que ser a nossa disciplina, ou seja, a nossa disciplina de oração. A disciplina da palavra foi central na vida e no mistério de Jesus Cristo. Ele citou mais de 90 vezes o Antigo Testamento, ou seja, Jesus conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra do Pai dele. É o que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma vida de leitura da palavra, eu tenho que orar com a palavra. E quando eu oro com a palavra, irmãos, essa palavra começa a ser manifesta na sua casa. Ela começa a se tornar realidade na sua vida. Então, querido, que você possa ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Tempo a sós com Deus é algo de grande importância de um líder que quer multiplicar. Lembrar tudo o que o seu pai havia feito e estava fazendo. Jesus era reverentemente submisso ao Pai. Então, queridos, que nós possamos ser submissos a Deus. Muitas vezes eu sei que nessa caminhada, nessa jornada, você como líder de célula se sente até desanimado. Não se sinta assim. Ore, converse com o seu supervisor de célula, converse com o seu discipulador. Não ande sozinho. Nós precisamos um dos outros. Então eu preciso lembrar que eu preciso ser submisso ao Pai. Eu consigo multiplicar. Eu consigo ter uma célula de excelência. Quarta disciplina, desenvolver relacionamentos amorosos. Jesus desenvolveu relacionamentos amorosos não só com seus discípulos, mas com todas as pessoas ao seu redor. Nós precisamos de ter isso, irmãos. Nós precisamos ser alguém feliz, que você está sempre sorrindo, que você possa cumprimentar o seu vizinho. Se você vê o seu vizinho chegar com a mercadoria em casa, se você mora em um apartamento, ajuda a pessoa. Eu me lembro, quando nós estávamos começando com células na minha casa, eu vi um senhor carregando uma lata de tinta, ele e a esposa, e eu coloquei eles dentro do meu carro, levei, eles ficaram espantados com isso, falando assim, olha, você nem conhece a gente e está levando a gente em casa. Eu falei assim, sabe por quê? Eu estou vendo que vocês estão precisando de uma ajuda. E ai de mim, vendo um irmão meu passando necessidade e não ajudar.
E, infelizmente, essas pessoas não puderam ir na minha cela, porque logo depois eles se mudaram. Mas certamente, irmãos, se eles continuassem morando no meu bairro, ou seja, eles iriam na minha cela. Sabe por quê? Porque um simples gesto, você ganha uma pessoa. E muitas vezes, irmãos, nós não somos solidários. Nós precisamos disso. Nós precisamos amar. Nós precisamos se importar com as pessoas. Você que é anfitrião, você tem que ter um bom relacionamento com os seus vizinhos. O irmão Milton falou isso no TL passado, ele colocou muito bem colocado. O anfitrião é a pessoa mais importante dentro da célula depois do líder de célula. Temos que deconstruir o nosso ministério numa cristologia forte. Ele treinou uma equipe forte, ele exortou a servir, ele escolheu, ensinou e liberou seus discípulos e depois continuou a conduzir o processo através do Espírito Santo que habita em nós. Então você que é líder de célula, você precisa treinar. Você precisa treinar pessoas dentro da sua célula para que haja multiplicação. A arca de Deus, ela precisa ser, irmãos, colocada em todas essas casas aqui de Nova Iguaçu. Nós iremos fazer uma diferença, mas como eu vou fazer essa diferença aqui em Nova Iguaçu? Quando eu entender que eu não fui chamado só para ficar sentado aqui na igreja, só vindo para a igreja, ouvir um bom louvor, ouvir uma palavra, ofertar. Não, eu preciso, irmão, fazer a diferença. Eu preciso cuidar, eu preciso amar. E como é que eu posso fazer isso? Irmão, a sua casa pode ser uma igreja. Depois disso, irmãos, depois dessa pandemia que está acontecendo no nosso país e no mundo, eu creio que haverá grande multiplicação de células. Aí então nós precisaremos de quê? De você, meu amigo, de você, meu irmão, da sua casa. Precisamos de você como líder de célula. Bons líderes de célula vão se reproduzir de acordo com a espécie da qual provém, ou seja, o seu DNA. E assim a cadeia de cuidado e crescimento continua avançando. Esse é o nosso objetivo. Então, você que é líder de célula, eu costumo, muitas vezes, pegar alguns irmãos em casa. Está chovendo, eu pego esses irmãos em casa, eu levo para a célula, acaba a célula, eu levo eles em casa. Com isso, irmãos, eu vou gerando que outros que têm um carro também façam isso. E às vezes eu vou apanhar, mas eu não levo, porque tem alguém na minha célula que está com carro, pega, não, vou deixar, irmão Marcos, eu vou levar. Então, o que acontece? As pessoas vão seguir o seu exemplo. O líder, ele precisa fazer isso, ele precisa passar o seu DNA para a sua célula. Ele precisa fazer isso. O anfitrião, irmãos, ele precisa, e o líder de célula, ele precisa estar bem todo dia. Por isso que, assim, que eu peço que vocês sempre olhem pela liderança da sua igreja. Olhem pelo seu líder de célula. Porque muitas vezes o teu líder de célula está fazendo aquela célula e deve ter passado por um dia de grande aflição. E muitas vezes a gente não honra o nosso líder faltando uma célula. Hoje eu creio que o número de ausência está sendo muito menor, né, porque está sendo online. Mas em breve voltaremos para nossas células, nas nossas residências. Então, assim, irmãos, honre o seu líder de célula. Honre o seu anfitrião que abre a sua casa, que ele cuida ali da faxina da casa, ele lava o banheiro, ele lava a varanda, ele arruma a sala, ele prepara as cadeiras, ele prepara o lanche. Honre o seu líder, honre o anfitrião. Não falte. Muitas vezes eu como sou líder de célula, e às vezes a gente liga a pessoa, por que você não veio, meu irmão? Porque eu estava cansado. E será que também o seu líder de célula não estava cansado? Será que o seu pastor, como pregou um domingo, pregou uma quarta-feira, ou quando deu um estudo, não estava cansado, não estava doente? Então, irmãos, que nós possamos honrar uns aos outros. Vamos continuar. Características de um poderoso líder no simples. Primeiro, ele precisa ser fiel a Cristo e à igreja
a qual ele pertence. Então, querido, se você quer ser um líder eficaz, um líder poderoso, seja fiel à sua liderança, seja fiel a Cristo, se dedica, se sacrifica pelas pessoas da sua célula, tenha compromisso, seja ensinável, seja servo. É isso que nós precisamos. Muitas vezes nós somos servos, mas não somos ensináveis. Muitas vezes nós somos comprometidos, mas não somos abnegados. Ou seja, se o irmão veio na minha célula, tanto faz. Se ele não veio, porque não quer vir. Eu coloquei lá na célula, no grupo da célula, a sala para ele entrar na reunião. Mas será que ele conseguiu? Você, como líder de célula eficaz, você como servo de Deus, você como é fiel à sua célula, o que você tem que fazer? Ligar para esse irmão: meu irmão, você conseguiu baixar? Eu estou aqui para te ajudar. É isso que nós temos que fazer. E com certeza, irmãos, quando você é um líder que está aqui, você será um líder eficaz. O que fazer então? Invista o tempo no seu discipulado profundo do seu possível novo líder. Ou seja, treina uma pessoa para ser o seu co-líder e futuramente ser um líder de célula. Hoje, nós estamos precisando disso. Nós precisamos de líderes, precisamos de casas. Então, eu quero dizer para você neste domingo que Cristo precisa de você. Nós precisamos, irmão, resgatar pessoas que estão indo para o inferno. E Deus conta contigo e comigo. Segredos para a multiplicação da sua célula. Primeiro segredo: ore todo dia, individualmente, por cada membro da sua célula. É isso que eu já falei alguns minutos atrás, que você precisa ter uma vida de oração. E quando você orar, que você ore por cada um. Em Efésios 3, Paulo diz assim, se ponham de joelhos por aquelas ovelhas que ele me gerou. Então, que esse sentimento de gerar vidas, que você possa ter também, como Paulo teve, de orar por membro da sua célula. Sabe, que você dobre os joelhos toda madrugada. Eu não sei como Deus tem despertado você para orar de madrugada. Ore, chama pelo nome. Faça uma lista com os nomes dos seus liderados e ore por cada um deles. Eu tenho uma lista dentro da minha agenda para orar por cada um membro da minha célula e os nossos líderes. E a Cristina sempre me ajuda nisso. Marcos, não esqueça, vamos orar para os nossos líderes. Nós precisamos, irmãos. Eu preciso das vossas orações. O seu pastor precisa da sua oração. A sua igreja precisa da sua oração. Segundo segredo: ser convertido, crente fiel, participar das celebrações, estar indo à célula, estar sendo discipulado, manter comunhão com Deus através do teu TSD, ser transparente com o seu discipulador e ter aprovação do seu discipulador para discipular outro. Irmãos, participar das celebrações. Como eu quero que a minha célula venha na igreja, venha nos cultos, eu tenho que vir. Eu tenho que estar às quarta-feira, eu tenho que estar aos domingos, eu tenho que frequentar os TL, eu tenho que estar nas imersões. Para quê? Para que o meu DNA passe para os membros da nossa célula. E tem muito líder, irmão, que às vezes ele falha nisso. Às vezes eu até entendo que tem compromissos, a sua atividade do dia a dia, mas faça um esforço, sabe? Se você não puder estar, você chega no grupo: queridos, eu não pude estar, mas você foi, que bênção. Justifique. É muito bom quando você consegue passar transparência até mesmo para os membros da sua célula. Pesquisas comprovam que o líder que mais multiplica a sua célula não é aquele mais extrovertido, nem o mais calmo, não é aquele que tem um nível bíblico muito elevado. Também não são as mulheres por serem mais agregadoras. Mas o líder que mais multiplica a sua célula é aquele que tira tempo a sós com Deus, depende de Deus e declara palavras de fé. Aquele que ora por suas ovelhas
e aquele que visita, liga, ama, cuida das suas ovelhas. A simplicidade vence todas as vezes. Irmãos, não foi o amor, foi um amor que fez a igreja primitiva crescer. Não foi a força da teologia, não foi o conhecimento, mas foi o amor. E a Bíblia fala em Atos que tudo entre eles era comum. Então, querido líder, para que você possa multiplicar, que você possa ser tudo isso aqui. Concluindo já, irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir o ministério para o qual fomos chamados, que é o ministério da reconciliação. Que você possa dar muitos frutos. Nós fomos nascidos para multiplicar, para frutificar. Que você não seja uma árvore infrutífera, mas que você dê muitos frutos. Eu queria passar um pequeno vídeo, que é apenas 1 segundo, e logo assim estaremos encerrando esse TL deste dia. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Bem, irmãos, que esse vídeo possa ter sido de grande proveito para você, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que o sangue de Cristo possa estar nos umbrais do portal da sua casa. Que Deus te abençoe. Amém.